Sejam bem-vindos ao Descubra Cash e hoje nós iremos falar sobre educação superior e pós-graduação, sobre o mercado de trabalho e o futuro das profissões. E para isso nós trouxemos especialistas na área, né? Nós temos aqui conosco a Priscila Higashi, que ela é diretora-geral da Faculdade Uniguaçu, de Foz, e Janaína Costa, que ela é supervisora pedagógica da instituição. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é nosso. Prazer, com certeza. E, Priscila, eu já vou direto ao assunto. Eu gostaria que você falasse um pouco da Uniguaçu, se ela é só em Foz do Iguaçu, se ela é na região, quais as cidades que ela se encontra. E a Uniguaçu, o que faz ela diferente das demais instituições aqui de ensino superior na região? Vamos lá então por partes, né? Falar da Uniguaçu é uma história longa, né? Ela fez 27 anos, né? Então uma instituição bastante robusta, né? Com uma história, uma trajetória aí que foi acompanhando as mudanças, né? Da educação. E outubro de 2024 ela inaugurou, né, a unidade de Foz do Iguaçu e também nesse mesmo processo de Foz teve a aquisição de uma unidade em Palotina. Então, graduação hoje a gente tem em São Miguel, a gente pode chamar de sede, né? Onde nasceu toda a história. E a gente também tem a unidade de Foz e Palotina. Além disso, a gente tem os encontros da pós-graduação espalhados aí no Brasil, né? Temos localidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, que são aí pontos de encontro da pós-graduação. Agora, com relação, você perguntou sobre o mercado, os diferenciais. Acho que o diferencial nosso, a gente acredita, a nossa missão, né, é transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Então, hoje a gente sabe que a transformação, o maior desejo quando alguém entra numa graduação, no ensino superior, é inserção no mercado de trabalho, é mudança de perspectiva de vida, e a gente tem uma conexão muito grande com o mercado de trabalho. A gente trabalha bastante no sentido de construir o que a gente chama de matriz curricular. O pessoal chama de grade. Eu não gosto muito, porque grade parece que a gente está prendendo o aluno e a gente quer colocar o aluno para fora, né? Então a gente fala que as nossas matrizes elas são construídas com essa perspectiva, né? Então a gente tem componentes, por exemplo, extensionistas que colocam desde o primeiro período do aluno ele em contato com a comunidade, ele em contato com o mundo real, em contato com profissionais da área, que isso facilite o processo de inserção no mercado, né? Então, acho que um dos grandes diferenciais nosso, né, além de estrutura, professores, aquilo que já é posto, é a nossa preocupação genuína com o aprendizado e com a inserção desse estudante no mercado de trabalho. Então você coloca o aluno para fora de casa, preparado. A gente tem essa missão, né, de colocar o aluno para fora desde o início do curso. Acho que essa é a diferença. A gente coloca as nossas práticas, as nossas atividades extensionistas desde o primeiro período. A gente não deixa o curso todo acontecer para chegar no último ano e colocar ele para estágio, que é o que é mais tradicional, a gente percebe aí, né, no ensino superior. Ele vai para fora no primeiro período, inclusive causa um impacto para o aluno, às vezes ele fala, professora, eu não estou preparada para isso, né, mas a gente tem todo um acompanhamento pedagógico, a gente vai com professores, a gente vai cuidando do aluno, a gente sempre fala para o estudante, é melhor ir com a gente do que no final você ir sozinho. Verdade. E isso é muito interessante que você fala sobre os estágios, né? Porque, poxa, se formou e aí? Não sabe nem qual área. Ah, a pessoa é formada no curso. Mas que área que ele vai ser direcionado? Acho que no próprio estágio ele já sabe para onde ele vai, né? Essa experimentação, ela é bastante importante. Além disso, eu acredito bastante que hoje, a gente falando em mercado de trabalho, a gente tem o que a gente chama de hard skills,
né, que são as competências técnicas, que elas são inerentes à nossa preocupação raiz, né, que é a questão dos conhecimentos técnicos da área, mas a gente sabe que o mundo pede, né, e o mundo vem falando das famosas soft skills, né? E essas habilidades e essas competências, não adianta dar uma aula, né, de empatia, Uhum. né, ou dar uma aula de trabalho em equipe, Não tem como. né? São elementos aí que exigem a convivência, né? Então, quando a gente coloca o aluno para fora, a gente incentiva que essas habilidades e essas competências sejam desenvolvidas realmente na prática. Então, quando a gente coloca o aluno para trabalhar em equipe, quando a gente coloca um estudante para conversar com um profissional, quando a gente coloca um estudante para vir aqui, né, num evento, numa atividade como essa, falar um pouco da vida acadêmica. Então, são esses elementos que tornam o aprendizado mais significativo, para além de eu dar uma aula teórica, né, de trabalho em equipe. Acho que a Jana até pode falar muito disso, né? A Jana, nossa supervisora pedagógica, e ela vem estudando esses elementos na faculdade, que é a questão de trabalhar os estudantes com dificuldades de aprendizagem, né? Que hoje em dia também a gente sabe que está muito frequente. Uhum. E quais são os cursos que a faculdade tem hoje, aqui em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu tem psicologia, administração, terapia ocupacional, engenharia de software e análise e desenvolvimento de sistemas. E administração, né? Falei administração. E qual que é, assim, a maior procura hoje na instituição? Porque nós até estávamos falando antes que o único curso que tem em Foz do Iguaçu é a terapia ocupacional? Sim. Hoje o único curso com os encontros assim bastante encontro presencial, né, com curso ali de aulas de segunda a quinta-feira, é a terapia ocupacional na Uniguaçu Foz, né? Então é um curso que a própria atividade profissional, né, o terapeuta, né, ele vem sendo bastante exigido aí no mercado de trabalho. Mas Tem assim, bastante espaço, né, para o terapeuta ocupacional hoje aqui no Brasil todo, né? A gente vê uma demanda crescente aí nesse profissional. E a nossa unidade, ela tem o curso, e é um curso super elaborado, assim, né? As alunas, elas adoram o nosso curso lá na instituição. Mas acho que para além da terapia ocupacional também tem fisioterapia, que também tem sido bastante buscado, né? Psicologia vem aí também com uma frente de procura bem grande. Os cursos da área de saúde têm crescido, né? A mas gente tem assim, percebido. e a ADS, análise tecnologia, de né? software, né, também é um curso que hoje é bastante procurado, né? Então, assim, a administração, ele é procurado, mas assim, se a gente for falar hoje, nosso curso com maior procura ainda é a psicologia, né? Mas isso é um reflexo também do mercado, um reflexo do Sim. Brasil, né? Psicologia é um curso bastante procurado no Brasil, né? A saúde mental é uma preocupação, acho que da atualidade. Eu queria que vocês falassem, antes de falar sobre a terapia ocupacional e psicologia, agora que você falou sobre a tecnologia ADS, Análise e desenvolvimento de sistemas e engenharia de software, né? Que são os cursos que nós temos na nossa instituição. que serviço esse profissional vai fazer? Hoje em dia, né, com a inserção da IA e da tecnologia, né, ele pode trabalhar em tantos lugares que é impressionante. Quando a gente fala até, inclusive, de atividade de extensão, a gente fala que esses cursos de ADS software, eles podem contribuir em todas as áreas, né? Então, a gente sabe que o mundo web, internet, inteligência artificial, eles são áreas aí que são emergentes para todas as áreas, né? Não é uma área específica, né? A gente sabe que hoje a gente precisa pensar, não é como o estudante vai usar a IA, né? Mas é como a própria profissão vai se transformar diante da IA, né? Todas as profissões tendem a ter algum tipo de transformação, né? Com o uso da tecnologia. Então, é um profissional que ele está
vinculado, né, transversal a todas as outras profissões, certamente. E todas as áreas de trabalho também. É um mercado muito amplo, com muita busca de profissionais, né? É muito procurado no Brasil também, né? E a inteligência artificial acho que não sai mais da gente hoje, nem de nenhum Não. profissional mais, porque todas as áreas estão utilizando, né? Eu acho que isso também é um diferencial da nossa instituição, né? Porque a gente não briga com o celular, não briga com o computador, né? A gente coloca isso dentro da sala de aula, né? Então, inclusive, a gente disponibiliza empréstimo de computadores para os alunos. O Wi-Fi é aberto na instituição inteira, porque a gente sabe que isso é uma realidade. Então, o estudante, a gente, né, nós, quando a gente vai pesquisar algo, aonde você pesquisa? Então, o que a gente Certamente. precisa fazer é ensinar, né, e ajudar o estudante a como pesquisar, fontes confiáveis, né, a trabalhar com a internet. Ela tá aí. A ser crítico com as informações Uhum. que ele lê e que aqueles repassa também. As informações, busca e pesquisa não são mais só dos jornalistas para ter veracidade. Acho que todos hoje Todos hoje tem que ter isso, precisamos né? ter responsabilidade, inclusive, com a divulgação de novas informações, né? A gente vê muito que quando os alunos estão ali buscando livros, notícias, artigos, eles têm que ter a preocupação em perceber se aquilo que ele está lendo, estudando, ela tem de fato um cunho científico, aquilo é importante para ele naquele momento. E quando ele for repassar as informações, ele também não cometa nenhum deslize de transpor informações erradas, né? Porque eu acho que isso também é uma responsabilidade. A instituição, ela mobiliza, né, o aluno a pensar dessa forma. Não é que a internet ela é disponível em todos os espaços, mas você fazer o uso responsável daquilo que você lê é a nossa maior preocupação em sala de aula mesmo. Hoje mudou o aluno hoje, né? Muito, né? A gente sabe que a capacidade, e não é do aluno, eu acho que são das pessoas, né? A Sim. capacidade nossa de concentração, a nossa capacidade, ela diminuiu, né? Certamente. Então, a gente sabe que as famosas pílulas, né, elas são importantes para o manejo em sala de aula, né? Então, o professor está habilitado porque não adianta reclamar de aluno, né, gente? Ele é. E é um reflexo nosso também, né? Enquanto pessoas, enquanto indivíduos, né? A nossa capacidade também diminuiu de concentração, né? Quem que hoje consegue ficar 1, 2, 3 horas totalmente concentrado? É muito difícil. Então, a gente sabe que o manejo em sala de aula vai facilitar ou dificultar, né? Escutar um professor falando durante 3 horas, gente, a gente sabe que é muito difícil o aluno ficar essas 3 horas concentrados, né? Eu acho que a Então, maior dificuldade do ser humano hoje é a concentração. exatamente. Então, assim, a Jana vem estudando isso, Sim. né? Vem estudando isso no mestrado, inclusive, para a gente encontrar a gente Estratégias, né? de manejo. Estratégias de manejo do docente para o aluno, né? É uma preocupação. Como é que a gente faz para que o aluno tenha mais retenção de atenção dentro de sala de aula? Não só de atenção, acho que de várias frentes aí do neurodesenvolvimento. A gente pensa como uma pessoa pode melhorar a sua forma de estudar, de falar, de se concentrar, a desenvolver habilidades para poder ser um profissional melhor. E aí a gente tem estudado isso, né? Dentro das possibilidades de ajudar a transformar a sala de aula num espaço de fato de aprendizagem e de troca. Isso é importante vocês disserem, porque assim, a maioria das instituições não pensam nisso. Porque só Então, colocar o talvez seja o aluno. nosso diferencial. É, ó. Porque assim, o aluno só sentar ali e ficar vendo o professor, não mudou nada É o do nosso que desde modelo. antes até hoje. É sempre a mesma coisa. O aluno senta na carteira ali, tem o professor falando. Eu acho que existem muitas maneiras de. Eu até já tive experiências assim, que foram fantásticas. Não só sentar ali e ficar vendo o professor. Existem Nosso várias modelo maneiras aí nem que estão usando. prevê o professor ser assim, o detentor da fala, né? Nosso modelo prevê que o aluno seja participativo e que ele esteja ali também envolvido naquela construção de aprendizagem.
A nossa forma, né, a nossa metodologia, ela prevê isso. Mas a gente sempre fica preocupado também com o conforto do aluno frente a essa forma de estudar, que é nova, né, que é diferente. A Eu gente até convido vocês a ir lá na Conhecer, com instituição, certeza. porque nosso ambiente é diferente, né? A nossa sala de aula é diferente, os nossos espaços estão assim diferentes, né? Por exemplo, a sala de fisioterapia tem maca na sala, né? Então, e não é assim o laboratório de fisioterapia, né? As macas estão na sala porque o professor ele quer fazer uma demonstração, ele chama um aluno, Ele né? faz mostra. na Já prática. mostra, Na hora. traz os alunos, né? Então, assim, a gente vê uma aula dinâmica, né? Uma aula. A sala de psicologia, por exemplo, tem sofazinhos para eles fazerem debates, assim, né? Para poder fazer essas discussões. O Então, livro está na sala de aula. livro. Olha que A gente tem maravilha. cafeteira, os alunos levam cafeteira em sala de aula, porque a gente brinca que quando que a gente aprende melhor? Quando a gente está se sentindo bem, né? Quando a gente se sente confortável. Então, a gente que estava tomando um cafezinho, né? Trabalhando e tomando um cafezinho. Então, os alunos também podem, né? Então, hoje tem várias salas lá dos nossos cursos que os alunos levaram cafeteira. E pode, né? As nossas Então, mesas não são circulares para discussão, debate, elas não são aquele modelo uma pessoa atrás da outra. Porque é exatamente para facilitar essa fluidez, né? E isso é importante porque desenvolve o aluno, porque quantos alunos tímidos que tem ali que não abre a boca para nada? a Equipe. gente fala que o aprendizado, né, ele tem uma parte importante do ouvir, né? Então a gente não aboliu isso de forma alguma. Tem um momento ali, obviamente, do professor explanando, mas ele a gente tem um aprofundamento do aprendizado quando ele aplica, quando ele explica, quando ele cria a partir desse conceito, né? Então, a gente tem a famosa taxonomia de Bloom ali que explica um pouquinho esse processo. Então, nós que trabalhamos ali com a formação, né, com o pensamento pedagógico, a gente usa essa base para também conversar com os professores e ter os nossos processos de formação docente, que a gente sempre tem, né, de formação docente. Então, a gente não trabalha só com o estudante, a gente também trabalha com os professores, e os nossos professores são muito habilitados e preparados com esse raciocínio, né? O conceito ele é importante, mas o aplicar, o explicar, o criar a partir daquele conceito, ele vai tornar o aprendizado significativo. Então, a sala de aula tem que favorecer esses processos, né? De que forma? Trazendo prática, trazendo discussões, trazendo. Testando possibilidades. E Isso às aqui vezes. eu acho que dá, isso aqui não deu. E Vamos isso que fazer de encanta o novo. aluno. E sabe o que, Isso que é é o uma vivência. que é o mais interessante, né, Jana? A Jana pode falar disso, porque ela dá aula para turma de psicologia de manhã e à noite, né? Sim. Turmas diferentes. E às vezes o que deu certo de manhã não dá certo à noite. Bem num componente prático. São as práticas de vivências interdisciplinares, que coloca o aluno frente ao mercado de trabalho. Então, a gente modela uma possibilidade ali para resolver uma demanda real na sociedade. E o aluno vai lá, conversa com a empresa, capta os dados, lê aqueles dados, transforma aqueles dados em uma possibilidade resolutiva. E ali eles vão discutindo, aí vão ser validados por profissionais, professores. Eles não criam algo e agora eu vou da minha própria cabeça. Não, a gente testa, verifica se ele está usando ferramentas que de fato estão disponíveis e são testadas. E aí ele vai testar, depois ele coleta os dados, depois daquela vivência inteira, né? 4, 5, às vezes 6 semanas num espaço real, frente a uma demanda na comunidade. E aí eles escrevem um resumo expandido, um artigo, eles vão publicar aquilo. E aí eles depois culmina tudo numa grande mostra, que inclusive vai ser agora dia 25/6, Estão aberta à convidados. comunidade. Tem lá, a gente tem 40 trabalhos esse semestre desenvolvidos pelos nossos alunos, e eles vão ser... Aí eles vão, é como se fosse uma grande feira de ciências, né? Eles mostram tudo com um banner, artefatos construídos pelos alunos, né? E os resultados deixados para aquele local na comunidade.
É bem interessante, vale muito a pena. E tem todos os cursos, né? Os alunos de tecnologia desenvolvem ferramentas e estratégias, os alunos de psicologia, de fisioterapia, de administração. Então, eles estão aí, estão em empresas reais hoje. Aí sofre um pouquinho, né? Mas a gente tá ali para segurar a mão dele no sofrimento. Faz de novo, testa melhor, fala com o seu gestor. Eu tô com vergonha. Liga lá, entra em contato. Professora, me ajuda, a gente ajuda. Mas a ideia é que o aluno possa desenvolver estratégias em grupo para resolver uma demanda real. E isso faz toda a diferença para ele, porque ele se desenvolve muito ao longo, né, de 6, 7 projetos ali durante o curso dele. Todo semestre tem. É a disciplina mais temida e a mais adorada, às vezes a mais odiada também, mas eles amam. Depois que passa o perrengue, eles, é bom, né, fazer isso. A experiência que teve, né? É porque a experiência, ela nem sempre é assim, nossa, que doçura. Ela precisa de um pouco de esforço, né? E o aluno também aprende que esse esforço evolui ele frente ao curso, frente à profissão que ele escolheu, ajuda ele a testar qual é a área daquela profissão que ele de fato quer ir. Eu gostei demais de trabalhar com organizacional. Não, eu acho que a hospitalar é a minha. Porque ele vai vivendo vários espaços, né? E ali ele se descobre também. E até bem esse real. momento, às vezes, de não dar certo alguma Sim. etapa, a gente acredita na importância desse processo, porque a vida é assim, né? A vida Claro, com certeza. real, ela é assim, né? E se a gente trabalha só com a simulação que dá certo, né? O quanto a gente realmente está preparando, né? Vai ser um eterno Estudante. feliz, né? Então, Não né? pode. Então a gente acredita que até essas etapas de enfrentamento, que ele vai num local, ele talvez não foi bem recebido, ou que o que ele imaginou, Que ele planejou, tem alguma etapa que foi frustrante para ele. Então, esse preparo que a gente está ali por trás, segurando na mão, né, por enquanto, e até tendo uma evolução até o final do curso, a gente acredita que até isso é bastante significativo para a formação de um bom profissional, porque a gente sabe que na vida real, né, o mercado de trabalho, ele tem esses desafios, né? Então, assim, como é que ele lida com essa frustração, né? Porque de toda forma é um aprendizado, né? Isso que você está falando, eu tinha uma pergunta se o mercado estaria mais exigente hoje. Eu acho que tá aí a resposta, Sim. né? Todo esse trabalho que vocês fazem com o aluno, auxiliam, fazem eventos, projetos, eu acho que isso é uma preparação excelente, né? E com certeza no final vai ter um profissional bem qualificado. A gente fala que a gente tem os desafios simulados, que é os desafios de sala de aula, né? Que nós professores, né, fazemos o tempo todo muitas simulações, né? Estudos clínicos, né? Estudos de caso, né? Então, seminários, né? Mas é simulação, né? Quando a gente coloca o aluno, né, Frente, né, ao mercado real, por meio desse componente que a gente chama de PVI, que é a prática de vivências interdisciplinares, que ele realmente vai conversar com alguém do mercado, que ele realmente vai propor uma solução frente a uma demanda, e que pode dar certo como pode não dar certo. Esse é o nosso, acho que, grande componente, né, que realmente prepara ao longo porque a gente tem esse componente em todos os semestres de todos os cursos, né? Então ele é trabalhado transversal, né, todas as matrizes curriculares de Foz do Iguaçu. É o mundo real para o aluno, né? É o mundo real. A gente pensa talvez na exigência do mercado de trabalho, acho que a competência, a habilidade mais requerida é a comunicação, né? Qualquer profissão, o mercado de trabalho prevê que aquele que esteja ali frente a um setor, uma área, ele consiga se comunicar de forma fluida, clara, né? Que ele consiga manejar, inclusive, dificuldades, discussões de forma muito efetiva. Então, quando a gente percebe que o aluno precisa estar ali todos os semestres frente àquela comunicação, melhorando a forma de se comunicar, a gente está, sim, preparando o aluno de uma forma bem robusta para o mercado de trabalho. Não tem como ele sair sem se comunicar dos nossos cursos, né? Além do trabalho em equipe. Além do trabalho em equipe, que é, assim,
exigido para qualquer área, qualquer Todas profissão. todas as profissões, Que todas a as gente empresas não querem consegue trabalho em falar equipe. bem. E não Aquela é frase famosa, né? É. Contratado pela competência técnica, né? E desligado às vezes exatamente. pelo comportamento, né? A gente sabe que as relações hoje elas são complexas, né? E também estarmos preocupados com o desenvolvimento dessas competências, né? Não as técnicas, de novo, né? Ela é a nossa raiz. Mas a gente também tem uma preocupação grande com a formação do ser humano em termos de competências socioemocionais, né? Uma coisa que a gente está falando sobre crescimento de mercado, exigências do mercado, né? Tem dois cursos aí que eles se encaixam bem, que é a terapia ocupacional e o psicólogo, que a gente estava conversando em off sobre o autismo, né? Hoje, cada vez mais, infelizmente, é crescente, né? O autismo em todos os níveis, não sei se é nível ou grau, posso estar falando errado aqui, mas exigem ter profissionais na área para auxiliar o professor, a sala de aula, né? Ajudar a família também, né? Acho que Duas esses dois profissões que é cursos, né? irmãos de dedinho, né? Mas olha, eu acho que nem sei se é uma crescente. Eu acho que hoje nós, enquanto profissionais, temos mais formas de avaliar, mensurar e diagnosticar. Talvez no passado também já É, tivesse bastante, só que não era era passava a diagnosticado, né? margem, não tinha diagnóstico. Então hoje a gente consegue diagnosticar melhor também. E além do autismo, né, existem outras condições que também precisam desse profissional, né? Então, hoje a gente sabe que a preocupação com a saúde mental como um todo, ela é grande. Aí, falando um pouco mais da psicologia, né? Então, a saúde mental é uma preocupação mundial, né? Não é no Brasil, né? Então, inclusive a gente tem a NR1, né? Colocando a necessidade do psicólogo Dentro das organizações, empresas, né? e isso, além disso, a gente tem a questão das dificuldades de aprendizagem como um todo, né? A gente tem um autista que é assim, né? O TEA hoje é uma frente bastante significativa, mas todas as dificuldades de aprendizagem, de as neurodivergências, elas estão sendo melhores diagnosticadas e aí E menores requerendo, né? manejadas também. E melhores manejadas, né? Para isso a gente, obviamente, né, precisa de profissionais especializados, né? E aí o terapeuta ocupacional ele vem com uma frente bastante importante para além daquela que ele já estava posto, né? Por exemplo, numa reabilitação aí de uma sequela de um acidente ou de um AVC, né? Mas ele entra agora com essa frente importante aí de acompanhamento de neurodesenvolvimento da criança e do adolescente, né? Eu acho que, assim, de 2020 para cá, né, a gente sabe o motivo. Acho que aumentou bastante esse problema de saúde mental. Não sei se já tava, as pessoas já vinham com isso, né? E aí ele explodiu tudo de uma vez. Mas você acha que isso vai aumentar ou vai dar uma estabilizada? Olha, assim, né? É difícil falar do futuro, assim, né? Mas o que que a gente vê na história é que a saúde mental ela sempre foi um ponto importante. O que eu acredito que vem acontecendo, e eu não sou especialista na área, mas também desmistificando um pouco esse processo, né? O suicídio ele vem aumentando, né? Em termos de números, né? A gente tem números que nos mostram um aumento, por exemplo, do ápice, vamos dizer assim, né, do declínio da saúde mental, né? Então, esse número a gente sabe que ele é real e ele vem aumentando, né? Então, assim, a gente vê, percebe que hoje a forma como as relações humanas elas vêm se formando e se consolidando, elas estão, não sei se eu posso dizer isso, acho que a Jana psicóloga pode falar melhor, né, mas mais frágeis e isso traz consequências, né, para nossa própria saúde mental, né? Acho que tem Então, essa frente mesmo, mas também acho que a mais importante é desmistificar. isso. Eu acho que as pessoas têm perdido o medo de falar que estão adoecidas em algum ponto da sua vida, né? Seja no trabalho, seja nas relações pessoais.
E aí a busca por profissionais aumentou. Embora ainda tem mitos, né? Embora ainda tem vários mitos. Mas as pessoas estão deixando de lado aquela sensação de que não pode estar adoecido. Então elas falam sobre isso, elas procuram ajuda, procuram psicólogos, psiquiatras, elas têm aumentado também aí um consumo medicamentoso. São tudo coisas que a gente tem percebido que vem, mas eu acredito que é exatamente porque está se desmistificando e as pessoas estão tendo também mais acesso às possibilidades, menos timidez de falar um pouco sobre os seus processos de adoecimento, né? E tem tido espaços de compreensão também dentro das empresas. Então, em termos de perspectiva, a gente espera que melhore, né? Porque as pessoas vêm buscando essa qualidade de vida, né? As pessoas vêm buscando. Então, ela busca um profissional. Hoje a gente sabe o aumento significativo e extremamente importante para a vida, que é a questão da alimentação. Sim. Né? Que é a longevidade questão também, né? da atividade física, né? Os estudos vêm mostrando a importância da atividade física na vida da pessoa, né? Então, a gente espera, né? Dizem que a gente vai ter uma população bem velha daqui a alguns anos, né? As pessoas estão ficando, envelhecendo melhor, que isso também é bem bom. Isso a gente consegue ver realmente, né? Porque as pessoas estão mais ativas, cuidando da alimentação, os próprios medicamentos aí, estudando, né? Que a gente tem, né? Algumas pessoas de maior idade dentro da nossa instituição, assim, 60, 50. Mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que junto com essa idade, anda junto com ela a transição de carreira? Anda. Muito. A gente tem lá na instituição vários estudantes que é segunda graduação. A gente tem estudante que tem doutorado, né? Então, é uma transição de carreira realmente, é uma busca também pessoal, né? Por aquilo que gosta, né? Na profissão, né? Então, assim, alguns relatam que precisou estudar ou que aconteceu naquele momento jovem, né? De não saber escolher e que hoje ele sabe do que ele gosta, então ele vem buscar essa segunda formação. Fez uma formação lá para suprir uma necessidade. Exatamente. Do mercado de trabalho, né? Da situação. Estou na empresa, trabalho com isso, vou lá fazer esse curso para aumentar meu salário. E, assim, muitos... Hoje a gente tem um grupo grande, né? De segunda graduação e transição de carreira na psicologia. E como que é esse trabalho? Porque aí a gente foge do perfil de aluno que vocês têm com a primeira graduação, né? Como que é o tratamento desse aluno? Porque é uma transição de carreira, a pessoa está mudando completamente, né? A profissão, o nicho que ela trabalhava, diferente do aluno que está começando a vida. Como que é o trabalho que vocês fazem para esse aluno? Então, a Jana falou muito do nosso modelo. Quando ela está falando do modelo, a gente está falando do modelo acadêmico-pedagógico que a gente propõe ali dentro da instituição. E nesse modelo a gente fala muito de troca, né? A gente sabe que a neuroaprendizagem fala que muito sobre o aprender com o outro e eu explicar e ajudar no processo de aprendizagem do outro que favorece meu próprio, né, minha própria aprendizagem, né? Então, a gente acredita muito que essas trocas, elas favorecem tanto o aluno que veio do ensino médio, quanto o aluno mais velho, né? Mais com transição de carreira. Então, a troca, né? A troca de experiências, isso daí favorece, inclusive com possibilidades ali de formação, né, para o próprio mercado de trabalho. Então, quando a Jana fala nosso modelo, por ser sempre debates, discussões, né? A gente tem um momento ali expositivo, mas a gente gosta muito e acredita muito que a conversa, a troca, né, a experimentação, a criação vai favorecer, inclusive, essas relações, né, de estudantes que estão buscando aí uma transição de carreira, quanto os estudantes que são mais jovens, né? Um aprende com o outro, né? A própria experiência dele fortalece o método, né? Isso. Mas para complementar a fala da Priscila, a gente também tem o NAI. O nosso núcleo de apoio ao estudante ajuda o aluno como se fossem sessões de terapia, mas é focados no processo pedagógico.
ensina ele a estudar, a desenvolver técnicas de estudo e também ensina ele a desenvolver uma forma de se encontrar no mercado de trabalho, né? Então tem todo um processo ali com uma psicóloga, ele agenda os dias dele, e ele vai e ele discute quais são as possibilidades que ele gostaria profissionais frente àquela nova profissão também. Tem todo um aparato, né? Tem toda uma estrutura lá e ele vai, e é tudo bem agendadinho. Esse núcleo, né, funciona para dar conforto ao aluno, assim, depois do finzinho da aula da manhã ou no comecinho da aula da noite, e ele pode estar lá e ele tem uma conversa com a nossa psicóloga e professora também, nossa. E ela ajuda o aluno a desenvolver ali o que ele precisa para se sentir confortável, tanto em sala de aula, quanto também na busca profissional dele em algum momento do É a curso. personalização, né, que A gente chama de personalização ali do modelo. E o aluno, eles adoram esse momento, porque eles realmente descobrem ou encontram algumas respostas, que podem ser uma resposta para aquele momento, né, que ele está vivendo. E eu acho que essa personalização acaba sendo para todos de uma forma diferente. O método, Sim. mas o aluno ele adquire isso de uma forma diferente própria para ele, né? Sim. Sim, e essa personalização ela vai além do atendimento. Quando a gente comentou sobre esse componente, né, que é o PVI, ele escolher também fazer projetos na área que ele quer. Então a gente tem ali a famosa matriz curricular que a gente cumpre diretrizes, né, que o próprio MEC recomenda para a formação do profissional. Então, o fisioterapeuta tem a área da ortopedia, tem a área do idoso. Então, a gente cumpre. Mas esse outro componente, o aluno escolhe. Né? Então, a gente fala que essa personalização dele escolher aquilo que ele talvez queira se especializar. A gente tem grupos de aluno, por exemplo, que descobriu que quer trabalhar com idoso. Então, há vários projetos, né, de frentes diferentes, mas com Aquele mesmo Direcionado, né? público. isso. A psicogerontologia, né? Inclusive, eles escreveram artigos, eles estão, assim, bem profundos. Tem outro grupo também que trabalha com os adictos. Cada um vai escolhendo a sua área e vai se debruçando e se aprofundando naquilo, né? E eles escolhem, captam, né, dentro da cidade, locais na qual eles possam encontrar aquele público que eles querem estudar e desenvolver uma prática naquele lugar. Que a gente se dedica mais no aprendizado, né? Quando a gente gosta, né? Tá. Aí eu fui lá, eu fiz o meu curso. Eu fiz minha transição de carreira. Parei por aí? A gente trabalha. Sabe que eu acho que uma das desafios, né, das instituições de ensino superior, para além de pensar da questão da tecnologia, na transformação da tecnologia no mercado de trabalho, nos profissionais, a gente também tem um desafio do que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, né? Então, acho que a gente sabe que um bom profissional não termina na graduação, né? Ele cumpre uma etapa, Com né? certeza. Então, ajudar o aluno a entender esse processo, que é uma etapa, né? E ajudar o estudante a aprender, né? E esse processo do aprendizado contínuo ao longo da vida, ele também um dos pilares do nosso pensamento, né, para a gente entrar em sala de aula, né? Então a gente fala muito do aprendizado ao longo da vida, né, daquilo ser uma etapa, né, para uma inserção, mas a gente sabe que um bom profissional, né, ele não para de estudar nunca, né? A formação continuada é praticamente uma exigência, né? Se você quiser continuar empregável, ali dentro, construindo boas relações, você tem que continuar também mantendo aquele estudo vivo, Aumentar né? o salário. Manter aquele estudo vivo, manter sua formação viva, até para que você possa conquistar novas coisas ali dentro da sua formação, do seu trabalho, do seu processo profissional, né? Então, desmistificar que o aluno vai fazer a graduação e acabou, vou embora, acabou, não é uma coisa que a gente discute muito em sala de aula, né? Ali é só uma etapa. Até porque a continuidade é relacionamento.
Então, quantos Com certeza. profissionais não conhecem, até você mudar de emprego, mudar tantas coisas que você pode mudar através do conhecimento e relacionamento, né? O network, assim, a gente sabe da importância, né, do network. Por isso que colocar os estudantes para conversar com profissionais, né? A gente tem um programa de mentoria também com profissionais da área, com esses estudantes, possibilita ele entender também, né? Porque ele vai conversar com esses profissionais e os profissionais falam tanto das alegrias quanto dos desafios da própria profissão, né? E isso é importante para ele também fazer escolhas pessoais, né? Então, assim, o aprendizado, ele não adianta, né? A gente sempre tem que estudar, né? A gente sempre. E hoje a gente fala do mundo VUCA, né? Desse mundo volátil, né? Desse mundo líquido do Bauman, né? Aí a gente sabe o Rápido. quanto que ele vem se transformando rapidamente. E isso, se o profissional ele consegue se adaptar a esse mundo e consegue ir se transformando junto, a gente sabe que a chance de sucesso é maior, né? Nós vimos dois tipos de alunos aqui. A pessoa com a sua primeira graduação, quem está na segunda, está na três, né? Na transição de carreira. Quais os exemplos assim que marcaram vocês sobre alunos? Tem algum exemplo, algum aluno que chegou desacreditado ali e hoje vocês enxergam ele como um grande profissional nessas graduações, na segunda graduação? Olha, eu sempre lembro que a gente tem uma aluna que é doutorada já, né? Ela já é doutora na área dela, né, de profissão, mas está fazendo a graduação, né? Então, é uma aluna que ela tem um pensamento crítico, é um raciocínio de uma pessoa compatível que, para quem já fez um doutorado na área, né? Eu acho que esse é um exemplo bacana e é uma aluna que se dedica muito, né, na graduação, estuda bastante e tenho certeza que se tornará uma profissional de excelência, né? A gente tem aquele aluno bem novo também, né? Bem recém-saído do ensino médio e que aí a gente ah, precisa ajudar ele de outras formas. A gente tem também alunos mais velhos. A gente tem alguns depoimentos. Vou convidar vocês a entrar no nosso Instagram. A gente está coletando bastante depoimentos desses alunos. E esses são alunos, inclusive, que a gente tem depoimentos lá que eles falam de transição, da dificuldade, inclusive, da dificuldade, da alegria e das dificuldades de se relacionar com os alunos mais novos, né? Então, convido vocês a entrar, que vocês vão ouvir da boca deles, né? Uhum. Sabe uma coisa que é legal também? Os alunos de ADS, eles vêm de um médio técnico, né? Isso. Então, eles não chegam lá, assim, completamente sem saber. Então, os alunos de engenharia de software, eles vêm do médio que eles estudaram, né? ADS também no ensino, na Alguns já escola. trabalham na área. Inclusive, alguns já trabalham lá. E eles continuam buscando a formação, porque eles compreendem também que a área da tecnologia, ela é muito rápida. Então, eles precisam estar sempre em constante formação, né? Mas a gente se impactou porque eles são bem jovens, 18, 19 anos, mas eles são bem espertos. O primeiro PVI deles, assim, que é o nosso componente que eles vão para a prática, né? Eles construíram software para alguns restaurantes, né? Sim. E aí eles apresentaram lá, assim, e foi bem legal, porque a gente acha que o aluno do primeiro período, eles estão completamente alheios, né? Mas não, tem uns alunos bem bons ali nos primeiros semestres também. Bem bacana. O que vocês acham que será o maior desafio dos alunos dos próximos anos? Acho que é essa questão, para mim, é essa questão de adaptação, né? Porque como o mundo vem se transformando muito rápido, a questão da inteligência artificial, do como a profissão vai, vai se adaptar a ela, né? Então, ontem eu estava vendo ali que na China tem um hospital que ele é quase que 100% com robótica. Como é que os profissionais, né, vão lidar com isso? Então, acho que essa é uma preocupação
E quem souber se adaptar, né, quem conseguir se adaptar e acompanhar essas transformações, por isso que o que a gente chama de lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida e essa questão de adaptabilidade ao ambiente, é um diferencial que a gente está sentindo na pele, né? Mas eu acredito que essa velocidade vai ser um pouquinho mais rápida daqui para frente. Hoje eu vejo que assim a tecnologia ela veio meio que para equilibrar todas as áreas profissionais, porque todos têm acesso de alguma maneira, né? Então, assim, o profissional que não quer aprender, ele não quer. Ponto final, ele vai ficar ali, estacionado. Mas quem se dedica mesmo, busca, até gostaria que vocês falassem da pós-graduação de vocês, porque tiveram algumas mudanças também agora no EAD, né, presencial, EAD, até gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E exatamente no que você fala, a tecnologia ela veio para ajudar todos, e se você não buscar ela, você vai ficar estacionado, né? Então, eu acredito que ainda a gente tem um problema de desigualdade de acesso ainda no Brasil, né? A gente fala que é fácil, não tanto. Tem acesso, mas não sabe como usar. E não é só isso. Por exemplo, eu vou falar de inteligência artificial. Uhum. Quem que tem as inteligências pagas? Hoje a gente tem quantas inteligências artificiais disponíveis? E a gente sabe que o profissional que às vezes tem mais acesso e consegue ter, ele vai ter mais recurso, né? Com Então, certeza. eu ainda acredito que, embora esteja mais facilitado o acesso, ainda a gente tem problemas de desigualdade de acesso. Acho que esse é um ponto importante, né? Para a gente considerar, né? Então, a gente tem essa questão. Com relação à pós-graduação, ela acaba sendo essa, essa, esse ponto aí de ajuda, de colaboração, de ter ainda professores, recursos dentro de uma instituição facilitando esse processo. A gente teve uma mudança importante da legislação da graduação, não foi para pós, né? Que foi em maio ou junho de 25, que proibiu, né, os cursos da saúde serem EAD, né? Na modalidade EAD. Hoje eles precisam ser na modalidade semipresencial. Então, o que a gente tem hoje aí no Brasil ainda são cursos que estão finalizando, que tem um tempo aí que a legislação permitiu, né, a adaptação. Mas abertura de novos cursos, quer dizer, hoje se você for ingressar no curso, ele tem que ser necessariamente no semipresencial para os cursos da saúde. Psicologia e enfermagem precisa ser no presencial. Odonto também, medicina. Aí, além de cursos como direito, que também não pode ser no EAD, né? Então, a gente teve uma mudança da legislação aí significativa para esses cursos. E a pós-graduação, acho que a Uniguaçu é um case de sucesso de pós-graduação, né? A gente tem uma pós-graduação bastante forte, principalmente na área de treinamento, educação física, nutrição, né? A gente tem acho que com muito orgulho a gente pode falar, né, que uma das principais pós-graduações no Brasil de fisiculturismo, de bodybuilder coach é da Uniguaçu, né? A gente tem ali uma estrutura muito robusta, né, com equipe de transmissão, com equipe de professores de referência na área, né? Então a gente tem muitos professores que são reconhecidos no Brasil, né, nível nacional mesmo na área. Então, com muito orgulho a gente fala que a pós-graduação nossa, assim, para esse lado aí de treinamento, nutrição esportiva, parte de educação física de reabilitação, acho que dá para dizer que a gente é referência. Dá para dizer e provar, né? Estamos aí com quase 10 mil alunos, né? Então, na pós-graduação, né? E uma estrutura bastante robusta de transmissão, de ambiente virtual, de acesso a bibliotecas virtuais, né? Então, né, nossa biblioteca virtual tem mais de 17 mil livros, né? Então, o aluno, o estudante, isso da graduação e pós-graduação.
acessa do celular, aonde ele quiser, na hora que ele quiser. Importantíssimo, né? Porque Importantíssimo. é recurso para o aluno, né? Recurso. Todo mundo ama um livro físico, né? Mas a facilidade de abrir no celular um livro na hora que você precisa, assim, é ímpar. Já que você falou sobre livro, todo mundo ama. E quando a pessoa pega isso aqui, ó, Ah, e o jornal. Descubra Seu Bairro. Que delícia, né? E são poucos jornais hoje aqui na cidade, né? E quando a pessoa pega, ela faz assim, ó. Até o cheirinho, né? Mata a saudade da Cheirinho de infância, livro, né? cheirinho de jornal, né? Assim, a gente sempre diz, né? Que também é tecnologia, né? O papel. Tecnologia. Mas a gente tem vindo ficar escasso, né? As pessoas têm procurado menos. Mas assim, dá uma nostalgia boa. Olha, Eu gosto muito do livro físico e eu gosto, inclusive, de rabiscar um livro, sabe? De deixar ali. Você pega um livro minhas emprestado anotações. dela, você Tem tem todos os spoilers dos O livros. que ela tá dizendo? Ela anota tudo, é muito bom. Dá uma facilitada, né? Os livros que Priscila já leu. Tá tudo resumido ali, Eu né? gosto bastante, assim, eu acho que me ajuda, desde um livro de ficção, a entender a história, às vezes ali no começo do livro a memorizar os personagens, né? Como num livro técnico, né? Conversar com o livro, né? O que a gente chama de leitura ativa, né? A aprendizagem Muito bom. ativa é muito bom. Uma coisa que me ajudou muito na faculdade foi o fichário. Ah, Fazer fechamento. Meu Deus. e você viu que saiu estudos, né? Que, assim, da importância de escrever, né? Fixa, né? Você vai ter que pensar antes de escrever a letra ali. Você Porque é tem que fazer. uma das inteligências, né? É a memória, né? Que é E diferente de copiar, viu? Sim. Da IA. a gente sabe que uma das inteligências é a questão da memória, né? A principal, né? Porque é dali que você desenvolve todo o resto, né? Porque aí a partir da memória, né, a gente vai ter as outras inteligências, né, de relação, de aplicação, né, ainda, mas a memória ainda é uma inteligência bastante, embora a gente use menos, né, eu falo que antigamente eu sabia todos os números das pessoas de cor, né, hoje eu não sei o número de quase ninguém, né, né, eu conto aqui na minha mão, né, mas No a alemão, memória nossa, ainda... Ainda é um recurso importante para a gente desenvolver, treinar, né? Então, Às vezes eu Pra lembrar esqueço o o meu. telefone da casa materna. É Sabe isso que mesmo. memória? Uma coisa muito importante que eu quero saber. A nota do MEC. Mac hoje, né, ele é um instrumento muito conhecido pelas instituições, né? A gente sabe que ele é documental. Então, a nota do MEC, para nós, assim, a gente tem uma equipe muito robusta, vamos dizer assim, com expertise mesmo na área, né? A gente, inclusive, tem professores que são avaliadores do MEC, né? Que, claro, eles não podem avaliar a nossa instituição, né? O próprio MEC proíbe essa prática, né? Óbvio que todas as nossas notas são avaliadas por avaliadores externos, né? O MEC não deixa nem da própria região, né? Então, quando você é avaliador, você nem pode fazer avaliação de instituições do Paraná, por exemplo. Então, a gente tem professores que são avaliadores do MEC, né? Mas, assim, a gente tem muito sucesso nessa área, né? Do Ministério da Educação, a gente tem procuradores institucionais que são profissionais com essa expertise, né, de conhecimento aí da legislação do MEC, e o MEC é muito transparente nesse aspecto, né? O próprio instrumento ele fala, para você tirar essa nota, você precisa fazer isso, né? Então a gente acaba que consegue, né, atingir muito sucesso nessa área, né, e é muito gostoso, né? É um processo, embora muitas vezes, dependendo de quem conduz, é punitivo, mas ele também é um processo de muito aprendizado, né? Então a gente consegue aprender muito com esses processos e evoluir a instituição, né? A gente acabou de passar aí por processos de autorização de curso, não posso dar spoiler que tem que sair no Diário Oficial, mas estamos aí para abrir mais cursos, né? E aí com bastante sucesso aí, né? São Miguel sempre também tirando notas máximas, então esse é um percurso que para nós é
não vou dizer que é tranquilo, porque ele é muito trabalhoso, né? Mas eu acredito que o MEC ele não pode refletir uma visita. Ele tem que refletir um dia a dia da instituição. Mais importante. Mais importante, né? Então, a gente pensa muito nesse processo como um processo contínuo mesmo, né? De estar ali todo dia, né? Então, não é para visita, né? Não é preparar um documento para visita, é preparar a instituição para a vida Para o institucional aluno mesmo. vivenciar aquela. E os profissionais que já fazem parte da área, acho que deixa tudo preparado, sabe? Já organiza. Acho que a instituição está muito bem preparada para tudo. Assim, né? A gente tá com. Se a gente for contar com a graduação, né? A gente tem mais de 200 professores, né? Então, assim, corpo docente robusto, né? Mestres e doutores, né? Os especialistas da área, né? Então, e a gente gosta muito também de um professor que ele é do mercado de trabalho para trazer essa conexão, né? Então, professores que vivenciam a prática profissional, a gente percebe ali que pessoal preparado, né? Pessoal, além disso, a gente tem as formações internas, né? Os nossos processos de acompanhamento do docente, né? Então, acho que o MEC acaba sendo um protocolo que tem que ser feito, né? Mas não é o nosso olhar, assim, né? A gente constrói muito mais pensando no estudante, pensando. E o MEC é uma etapa, né? Assim, Como é desse que, na processo. verdade, não é um problema para vocês, porque vocês estão estruturados e seguem a risca, né? Não, o MEC não é um problema. Eu acho que ele é uma etapa que a gente precisa, né? Obviamente, a gente respeita e passa por ela nos instrui, mas ela não é o nosso pensamento, assim, né? Não, a gente tem que construir o dia a dia da instituição mesmo. E embora seja uma etapa, né, não seja o nosso objetivo, nota máxima, né, no MEC. O mais importante, né? Então, olha, eu quero agradecer por terem aceitado o convite, de estarem aqui. Eu sinto até vontade de voltar para a sala de aula, Vamos lá. com o método que vocês estão falando, né? Mas acredito que todo aluno que quer ter uma experiência, que quer estar preparado para o mercado, acredito eu que o Uniguaçu hoje é a melhor opção, né? Posso dar um recadinho? Pode, fiquem à vontade, vocês podem olhar para essa câmera, pode. Recadinho final, então, né? Dia 27, nosso vestibular presencial, né? Tanto na unidade de Foz do Iguaçu, São Miguel e Palotina, vestibular para graduação. Claro que a gente também tem os processos de transferência, os processos de segunda graduação que não entram por meio do vestibular, né? Tem outro tipo de entrada. Também vale nota do Enem, tá? Então, assim, importante, que inclusive com descontos, né? Então, a gente tá com um programa bem legal aí para novos alunos, né? Então, dia 27, nosso vestibular. E depois desse processo, a gente também vai ter os vestibulares agendados para quem não puder estar sábado na nossa instituição, nas nossas instituições, em todas as cidades aí. A gente também vai começar com o processo de vestibular agendado. Nossas aulas iniciam dia 27 de julho, então até lá, né? Tem tempo ainda para vir conhecer. A gente está com um processo de aula experimental, Que é bem bacana. conhecer a instituição. Todas as unidades estão de portas abertas aí para conhecer um pouquinho mais, conversar com os coordenadores de curso, conversar com os professores da área, né? Porque às vezes imagina a profissão, mas na hora que a gente conversa, a gente tem uma ideia mais profunda ali do que a profissão, né, tem de áreas de atuação, mercado de trabalho. Então, queria convidar todo mundo aí ao vestibular, a conhecer a nossa instituição e a conhecer ali, né, os nossos métodos, né, e os nossos modelos acadêmicos. E eu acho que uma coisa muito importante para dizer é que o aluno pode estudar tanto em São Miguel quanto Foz. O pessoal daquela região pode vir para Foz e daqui pode ir para lá. É uma troca legal e tem transporte também, né? Tem transporte,
tem recurso, tem aluno. A gente tem aluno, olha só que engraçado. A gente tem aluno de São Miguel que vem estudar aqui porque tem curso que não tem em São Miguel e tem aqui como a fisioterapia, né? Então a gente tem alunos que vêm de São Miguel estudar fisioterapia com a gente. Assim como a gente tem bastante aluno que vai estudar em São Miguel, que tem as áreas que a gente não tem aqui em Foz, né? Vou falar bem forte o curso de medicina veterinária, agronomia, né? Os cursos das agrárias ali que a gente não tem na unidade de Foz, e o pessoal daqui de Foz, curso de referência, estrutura muito robusta, hospital veterinário, área experimental da agronomia, então vem conhecer porque assim é bem bacana conhecer a instituição. E Palotina também a gente está bem fortalecido com curso agora de pedagogia e administração com inscrição aberta, mas 27 tem novidade. E se E é você isso. quiser deixar uma mensagem também, Janaína, fica à vontade. Claro, dia 25 também nós temos a nossa mostra de projetos, né? E ela é aberta ao público. Então, quem quiser conhecer um pouco da nossa metodologia, do que a gente desenvolveu dentro da nossa cidade, na apresentação dos trabalhos dos nossos alunos, a gente vai ter 40 trabalhos expostos, né? Então, é uma super noite, né? A gente combina todo semestre o esforço dos nossos alunos nesse momento. Então, vale muito a pena. E para a gente foi uma alegria, né, participar desse bate-papo. E estamos sempre à disposição aí para vocês Falar de educação, conhecerem, né? para falar de educação, para vocês conhecerem a nossa unidade. Então, é sempre muito bom. Estendo o convite para um próximo episódio também. E Vamos. eu quero agradecer também a você que nos assistiu até agora. Vejam como é importante a educação na nossa vida. E não é só você fazer uma graduação, é muito mais que isso, né? Relacionamento, profissão. E eu acho que a educação sempre vai ser boa, seja qual for. Então, agradeço você por estar assistindo. Eu quero lembrar você para que acesse o nosso site www.descubra seu bairro. Lá nós temos o nosso jornal impresso, nós temos o nosso podcast e conteúdos diários também. E não esqueça de curtir, né, nossas páginas, nossas redes e seguir nosso canal e compartilhar com seus familiares. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Até logo, gente.